Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todos. Como estão? Hoje, dia 7 de novembro de 2025, nós continuamos aquele papo com Érica sobre a questão da saúde mental. Nós, no primeiro encontro, falamos sobre, afinal, o que não é saúde mental. Porque quando normalmente se fala sobre saúde mental, parece que o indivíduo, o sujeito, o ser humano, tem uma saúde, que é uma saúde completa, e tem também uma saúde mental. E aí nós resolvemos falar e pensar ao contrário, né? Ou seja, trazendo para a reflexão que não é a saúde mental. No encontro seguinte, nós falávamos sobre a questão do trabalho, do trabalhador se predispõe a trabalhar essa questão da saúde mental. Afinal, quais são as características dessas pessoas? Seguindo dentro disso, nós entramos na questão da equipe, que seria a formação de uma equipe que trabalha na saúde mental. Como se forma? Quem integra algo que foi muito comentado aqui, foi uma brincadeira que eu fiz sobre o cidadão que informa a equipe ou a equipe que informa o cidadão. Pensando naquele anúncio que ficou tão famoso, Tostines é mais fresquinho, porque vende muito, ou vende muito, que é mais fresquinho. E aí, hoje, a nossa proposta é retomar esse tema da equipe. Agora, não mais falando sobre as normas que regem essa formação de equipe, mas falando como é que a gente escolhe os profissionais que vão trabalhar na equipe de saúde mental. Quem são? Onde surge esse critério de formação? Como é que a gente se propõe para você vai formar um CAPS do zero? E aí, como é que se constrói essa equipe de trabalhadores? Onde está e como está isso? Bem, e hoje, de novo, quem vai nos provocar esse respeito é exatamente ela que vai nos trazer toda essa reflexão mais importante. E aí, ética, como é que é? Como é que faz para formar essa equipe de saúde mental? Paulo, o seu som não está bom. Já não Meu é de som, hoje. olha o meu som, eu estava pensando com Alexandre. O Alexandre, eu ouvi perfeitamente, mas o seu, eu nunca ouço o seu som. Alexandre, Eu ainda olhei para ver se o estava no máximo, né? O som está, não sei o que é, então, porque eu estou no notebook, né? Então, Alexandre, você está escutando bem? Está me escutando bem? Hein, Adriana? Agora eu estou.
E você, Adriana? Agora melhorou um pouco. Melhorou agora, mas eu não estava escutando, não. Mas assim, a Edna dá para ouvir bem claro, e o seu nome? Adriana. Dá para ouvir melhor ainda, né? Então, vamos nós. Vamos lá, a Edna insiste em querer a apresentação dela. Sim, Edna, você pode começar se colocando. Está já quase lá no final. Não, já estava no final. Só estava. Era o último slide antes da discussão do William Reich e o Freud. Fala, Edna, quando eu estou aqui achando. Ah? Pode ir, Edna, que eu já estou achando. Está no e-mail. Não, não está, não. Já tirei do e-mail para você tocar. Pronto, vocês veem? Edna, Oi? está vendo aí a apresentação? Tô. Pode ir passando. Pronto. Vai. Pula. A outra. Mais uma. Essa aí. Tá bom. Bom, Paulo, a gente acabou, né? Como você referiu, nós estávamos começando a discutir sobre, além da formação, entre aspas, formal, né? São as graduações e pós-graduações, acho que a gente ia começar a discutir a educação permanente, né? Então, essa formação que se dá no cotidiano. E aí, o Paulo pergunta, né? Quem forma quem, como, quando, etc. E a gente começou a falar nas reuniões de equipe, né? Na supervisão, e se for numa unidade de ensino, a preceptoria, a gente começou a falar sobre isso. Tá? Eu não sei se a gente retoma um pouquinho essa fala. Acho que sim, né? Então, eu gosto muito de uma supervisão cujo supervisor não está muito, não é muito rígido no sentido da psicanálise ou psicoterapia, seja lá o que for. Eu acho que tem que juntar a teoria com o cuidado cotidiano, com a prática cotidiana. Aí a supervisão ela fica muito interessante. Eu já participei de supervisões nas quais os supervisores estavam muito ligados aos conceitos, à psicanálise muito fechada, né, entre aspas, né? E aí isso contribuía muito pouco, né, para a qualificação dos trabalhadores, qualificação do serviço. Por quê? Porque numa supervisão, geralmente, né, todas as pessoas que trabalham no CAPES estão presentes.
né? Nas reuniões de equipe, etc, etc. E aí se começa com muitos conceitos, etc. Nem sempre todas as pessoas que estão participando daquela supervisão, elas conseguem alcançar. Então, o supervisor, eu vejo que deve ser bastante flexível, vejo como interessante, dependendo do tema que vai ser discutido, o fornecimento de material uma semana antes, para que as pessoas leiam, né? E as dúvidas tirem na supervisão. Então, eu acho que a supervisão então, se constitui como um potente formador. As reuniões de equipe também, e as preceptorias também. É isso, Paulo. Mas eu acho que vamos lá. Suponha você, Edson, que você te entregasse um CAPS recém-construído, sem equipe, sem nada, sem ninguém. Ih, não estou entendendo nada. Pegasse um CAPES recém-construído, é isso? Isso. Te nomeassem como diretora de um CAPS recém-construído, onde você tivesse que instalar os serviços lá do zero. Ou seja, formar equipe, etc, etc. E aí você tivesse que escolher profissionais para trabalharem nesse caso. Você faria, que critérios você adotaria para formar essa equipe de trabalho? Além do quadro que eu tenho que preencher, né? O quadro funcional que eu tenho que preencher, não é isso? Não, está no zero. Você pode colocar lá dentro quem você quiser. Nossa! Primeiro, eu acho que a gente teria que ver o território, né, no qual esse CAP está instalado. Eu acho que a ser instalado, né? Eu acho que isso é fundamental. Conhecer bem o território, as demandas do território. É muito parecido com quando se pensa na instalação de uma unidade de atenção primária, né? Que eu vejo que é muito importante a gente saber a cultura desse território, etc. Peraí, desculpe. Então, lá no CAPES, então, uma vez feito esse levantamento do território, né, e aí a gente vai começar a fazer a seleção, né, se não for por concurso, né, Não, aí você pode chamar quem você quiser. Dentro da rede, você tem todos os profissionais já concursados para chamar. entendi. Bom, eu acho que tem que ter médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, Bom, os mas, cuidados. Não mas entendi. assim, vamos lá. Qual é a primeira coisa? Será que a primeira coisa é chamar os profissionais ou a primeira coisa é estabelecer qual ética de trabalho você vai adotar? Você, por exemplo, admitiria um profissional que tivesse como alternativa de trabalho a internação compulsória? Não, claro que não. Eu acho que a primeira coisa é ter aderência, né, à reforma psiquiátrica. Né? Não, Então, eu mas o que eu acho que estou falando não é isso. Eu estou querendo dizer
Você, como diretora responsável por esse CAP, você não acha que a primeira coisa que você faria seria delimitar, produzir um documento onde retratasse a ética de trabalho a ser adotada ali? Olha, Paulo, quando a pessoa se propõe a trabalhar no CAPES, eu acredito que ela tem uma, é reformista, porque senão deveria ir lá para o hospício, para onde quiser, não para o CAPES. Tá? Vou lhe lembrar um exemplo. Eu fazia supervisão do CAPES no interior de Minas, cujo trabalho da equipe do CAPES, a partir da diretora do CAPES, se o doente não se enquadrasse, se o usuário não se enquadrasse na metodologia do CAPES, ou seja, se o CAPES não recuperasse esse usuário, era sinal que ele deveria ser internado com a comunidade terapêutica. Então, ele tinha um tempo para se enquadrar na metodologia do usuário. Se ele, dentro daquele tempo, ele não se enquadrasse, ele era encaminhado à comunidade terapêutica. Ao sair da comunidade terapêutica para o CAPES, de novo ele teria um tempo. Se ele não se enquadrasse, ele voltava para a comunidade terapêutica. Olha, seu som continua péssimo, mas eu acho que deu para me entender um pouquinho o que você falou, e eu vou colocar uma situação que aconteceu conosco lá no CAPES. Uma pessoa que era casada, é casada, né, com um usuário também de serviço de saúde mental, e a família dessa moça, depois de muitos anos, ela é internada, de 8 anos eles eram casados. Muito bonitinhos os dois, um cuidava do outro, o outro cuidava de um. E aí chegou um dia que nós fomos surpreendidos que essa família internou essa pessoa, né, que ela diz que no hospital, uma beleza de hospital. Ele não sabiam nem chamar de comunidade terapêutica, mas pelo que ele descreveu, era uma comunidade terapêutica. E aí houve todo um trabalho com essa família para tentar entender o porquê que tinha ido para lá, né? Que eles tinham escolhido aquele espaço, etc. E aí a gente ficou muito, muito triste, né? Porque o marido, que também era nosso usuário, ele piorou bastante, né? Ficou com não é um quadro depressivo maior, não era. Mas que todo o cuidado que ela tinha com ele, né, se desfez, e que ele tinha com ela, né? E no início foi proibido dele visitar, depois de um certo tempo, ele começou a visitá-la, mas como era muito distante, o dinheiro que ele recebia, né, não dava para ele ir toda semana lá. E aí eu estou colocando essa situação porque foi uma situação que a gente não conseguiu resolver, né? Embora tenha ido pessoas da equipe nesse lugar,
mas não se conseguiu resolver. E aí eu estou colocando esse exemplo porque a falta de dispositivos comunitários de cuidado fazem com que, muitas vezes, as famílias procurem a comunidade terapêutica. Ponto. Agora, em relação à sua pergunta, eu acho que a questão da flexibilidade, né, que se eu fosse selecionar, por exemplo, cuidadores, né, eu acho que a questão da flexibilidade, eu acho que é fundamental. Nós não podemos ser formatados, né? Não dá, não dá. Muitas vezes a gente tem um PTS e a gente não consegue alcançar, né, ao que a gente construiu junto com o usuário. Acontece alguma situação, por exemplo, como essa, né, que eu acabei de relatar, e muitas vezes a gente tem que dar outro contorno, né? Tem pessoas que têm dificuldades. Um outro ponto que eu também acho muito importante, que às vezes acontece isso, muitas vezes os psicólogos, eles não, quando passam pela graduação, não são todos os cursos, tá? Mas existem cursos que a ida ao CAPS é opcional, tá? Então, o psicólogo, muitas vezes, ele chega, no caso de um concurso público, ele chega com aquela ideia do consultório, do trabalho individual. Então, esse é um outro ponto que eu acho muito importante. Aprender a trabalhar com grupos, no coletivo. Então, esse é um outro critério que eu acho fundamental para trabalhar num CAPS, né? Gostar de gente. Gostar de gente. Gostar de gente, eu acho que é super importante. Independente da sua classe. O que você está colocando, e eu concordo, é que o primeiro passo para se formar um CAPS é você poder estabelecer diretrizes básicas para que todos ali tenham acesso àquelas diretrizes básicas, diretrizes essas que depois vão ser longamente, fartamente discutidas para a equipe e ir se amoldando a equipe, se amoldando aos seus usuários, né, e se construindo efetivamente. Mas o ponto de partida ali é uma pressupostos de conduta ou pressupostos de atuação, né? Quais são os limites permitidos na sua atuação, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo que eu achei extremamente interessante, um outro caso que eu dei supervisão lá na Bahia. Ele tinha o seguinte: ele tinha o que eles chamavam de referência, o profissional referência para o paciente, que era escolhido mutuamente, ou seja, o usuário escolhia, mas também o profissional tinha o direito a aceitar ou não. E, a partir daí, toda e qualquer decisão a respeito daquele usuário tinha que necessariamente passar pelo profissional de referência. Nenhuma atitude tinha ser tomada sem que esse profissional de referência tivesse ciência e concordasse. Mesmo que tivesse que se discutir, se debater a respeito, etc. E era esse profissional de referência, quando era alguma atitude excepcional que fosse ser tomada, a introdução do medicamento, a mudança de medicamento, seja lá o que fosse, então,
Era esse profissional que levava até o usuário, conversava com o usuário para saber se o usuário concordava ou não, algumas vezes até os familiares também, etc. Então, essas normas de conduta, vamos dizer assim, da equipe, né, elas vão balizar, inclusive, para a formação da equipe, os profissionais poderem ler essas normas de condutas e alguns aceitarem ou não. Pode ser que um psiquiatra, achando-se como a maioria acha que é soberano na saúde mental, ele decide e os outros obedecem. Então, pode ser que o psiquiatra não queira atuar assim, como um profissional de referência. Né? Então, a partir daí, você vai se formando, sendo que a formação dessa equipe já tem esse pressuposto. Então, obviamente, não é uma regra rígida, não é algo rígido, mas é algo a ser conversado, trabalhado, ponto de partida está ali. Você concorda com isso? A gente tem, os CAPs geralmente trabalham com essa pessoa de referência, mas eu ouvi de um CAPS, esse Brasilzão, eu já não lembro de onde foi, que trabalhava com equipe de referência. Eu achei isso muito interessante. Então, duas pessoas, tá? E que são referência. Por quê? Porque, às vezes, o sujeito tem crises muito frequentes, etc. E essa, essa referência sozinha, fica muito sobrecarregada. Outro ponto, essa referência também tira férias, pode tirar licenças, etc, etc, etc. E aí, esse usuário fica meio perdido, né? Então, nesse serviço, eles trabalhavam com duas pessoas, né, como referência. Eu achei bastante interessante isso. Nesse caso que eu me referi, eles tinham o que chamavam de referência substituta. Ou seja, Legal também, era alguém que, na ausência desse, o cara, se a referência ficasse doente, qualquer coisa do gênero, né? Ou se o usuário chegasse lá no horário que ele não tivesse, ele tinha essa outra pessoa para recorrer. E, obviamente, além de toda uma equipe que ele conversava, estabelecia, né? Fazia oficinas com as pessoas todas, mas essa referência ela funcionava muito mais na relação com outros profissionais do que propriamente na relação com o usuário. Muitas vezes o usuário sequer percebia que aquele profissional era a referência dentro do CAPS, mas os profissionais como um todo tinham plena ciência disso, porque era esse profissional referência que fazia busca ativa, quando necessário, ou visita familiar, né? Ou também a família, quando procurava, marcava com ele. Ou seja, ele era a referência de todo esse trabalho. Fazia um vínculo desse usuário com o CAPS. Entendeu? Então, a gente trabalha com o ano passado começou a trabalhar com dois, né? Justamente por conta dessa sobrecarga, né? Muitas vezes, em lidar com esses usuários em crises severas de heteroagressão ou até autoagressão. Então, estava ficando muito puxado para alguns técnicos, né? Então, se escolheu trabalhar com equipe de referência. entendi. Uma alternativa também. E aí, tendo em vista que você
ao assumir esse CAPS, na formação desse CAPS, você começa a formar essa equipe a partir de uma norma de conduta, ou de uma ética de trabalho, né? O passo seguinte, me parece que seria auferir o que essas instalações proporcionam de possibilidade de trabalho. Então, você falou de instalações, então eu vou trazer uma experiência, né, de CAPs que não tinham uma cama, né, para o sujeito, esse usuário, ele descansar ou pós uma medicação numa situação de crise, ou falta mesmo de lugar para ele dormir, né? E isso foi muito discutido, né, até a gente conseguir um espaço para os usuários, dois usuários, que é uma bicama, para eles descansarem, né? Ah, e a equipe, no início, ficou muito dividida, porque achavam que o CAPS não era lugar para isso, descansar, né? Aí o que os usuários faziam? Deitavam no chão, né? E, e aí a gente discutiu muito, 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 até a gente conseguir que a equipe como um todo, né, entendesse esse espaço como um espaço que acolhe crise, que acolhe aquela pessoa que passou a noite andando na rua, né, e que está precisando descansar. Então, está precisando de um acolhimento, né? Então, eu acho que esse lugar, né, o CAPS tem que ser acolhedor. Então, calor demais, frio demais, tudo isso interfere na qualidade do cuidado. Você acolher alguém num telhado de amianto, né, que chama, com 40 graus, 40 graus não, mas vamos lá, 38 graus, é muito difícil, né? E aí você põe o ventilador gira, aquele ar quente. Por outro lado, acolher num lugar que, quando venta, a chuva vai para dentro, também é impossível a gente conseguir dar um bom acolhimento. Então, eu acho que tem uma questão física mesmo, né? Que, infelizmente, tem alguns CAPs que têm uma planta física, né, muito pequena, é muito restrito o espaço, né? Então, poucas salas para fazer grupos, etc. Agora, tentar tirar essa soberania desse espaço individualizado. Tem alguns momentos que é necessário esse espaço individualizado, mas 90% o trabalho deve ser coletivo, como isso foi designado na própria implantação dos CAP. A tua fala, quando você estava falando isso, eu me lembrei do caso interessantíssimo que tinha num CAPS. Tinha um CAPS que ele tinha um homem, era um jovem, na realidade, de 20 e poucos anos, e ele, ao nascer, já tinha na casa dele um cachorro, que era um cachorro macho. E ele, desde que ele era bebê, ele, quando começava a chorar muito,
quando o cachorro se aproximava do berço, ele parava de chorar. E pensava se relacionar com o cachorro. Eu sei que ele estabeleceu uma relação com o cachorro, que era uma coisa, assim, impressionante. Bem, com o passar do tempo, ele foi cada vez mais tendo dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, inclusive com pai e mãe, e aumentando a afinidade com o cachorro. E o cachorro passou, inclusive, a estabelecer uma intermediação entre ele e o restante do mundo, no sentido de, muitas vezes, não deixar ninguém se aproximar dele quando criança. Né? Se ele estava mal-humorado, qualquer coisa do gênero, o cachorro ficava meio que vigiando. Bem, eu sei que quando ele foi entrar na adolescência, o cachorro foi ficando velho, e mesmo a família tendo um profissional providenciado, um cachorro, um outro cachorro pequeno, da mesma raça, parecido, etc., ele não largava aquela alma gêmea dele, em forma de cachorro, até que o cachorro acabou morrendo, né? Idade mesmo, e mesmo tendo outro cachorro, né, que era já adulto, quando morreu o primeiro, ele não conseguia largar de jeito nenhum aquela relação. E passou a ter uma relação muito grande, porque o cachorro, a essas alturas, né, construíram uma casinha para ele, daquelas casinhas bem tradicionais de cachorro, sabe? Que era bem a casa dele, a casa do cachorro. Né? A família morava num apartamento. E aí, e lá dentro tinha o pano do cachorro. Então, o adolescente, já adolescente, quando o cachorro morreu, ele ficava grudado com o pano do cachorro. E depois, com o passar do tempo, ele passou a dormir com a cabeça dentro da casa do cachorro. Ele ficou fora da casa, mas com a cabeça dentro da casa. E assim se desenvolveu, até que ele começou a frequentar o CAPS. E nessa coisa de frequentar o CAPS, tiveram que levar a casa do cachorro para o CAPS. E o interessante foi que lá no CAPS, a casa do cachorro ficou do lado de fora da construção, né? Ficou no gramado, entendeu? E criou-se um símbolo, né? Que era quando você chegava no CAPS, a primeira coisa que você via era a casa do cachorro, e todo mundo pensava que tinha um cachorro lá. E o jovem, né, muitas vezes, quando estava em crise e tal, lá ia ele, botava a cabeça para dentro da casa do cachorro e lá ficava, né, e se acalmava lá dentro da casa do cachorro. Entendeu? E foi muito interessante assim, desvincular esse usuário dessa casa do cachorro. Foi todo um processo que foi construído de transferência de valores, de construção de um ambiente onde ele também se sentisse acolhido, etc., dentro do CAPS, de tal maneira que a casa do cachorro pudesse cada vez ter menos importância na relação. E aí foi que surgiu o tal do profissional, que era referência para ele, que era uma mulher, né? E que ele criou um filho muito bonito com essa mulher, muito bonito. Mas eu estou falando isso por causa da questão do espaço em si, né? Como essa pessoa, essa questão do espacial era uma questão fundamental para ele. Se essa equipe não tivesse tido a capacidade de receber a casa de cachorro e ir construindo com ele essa passagem, eu acho que ele não tinha chegado onde ele chegou. E foi um lugar, uma conquista muito grande. Dentro do quadro dele, o lugar que ele chegou foi algo importante. Então, como é importante esse espaço, né, no sentido da gente poder construir um espaço onde tem lugares, né, uma biblioteca, seja lá o que for,
mas tenha também a materialidade do usuário poder intervir no espaço e poder, junto com a equipe, reconstruindo, refazendo esse espaço. Né? É isso aí. Lá na residência terapêutica apareceu uma gata grávida, né, lá, e aí nasceram os gatinhos e a equipe teve que fazer um trabalho muito grande, que parece que nasceram 6, 8, sei lá quantos, que precisava dar um pouco daqueles gatinhos, né? Então, esse foi um trabalho bastante intensivo com os moradores, para que eles entendessem que estava difícil ficar com aquela quantidade enorme de gatos, né? Mas ficaram com 2 e deram os outros. Então, Paulo, você acaba de falar uma característica que eu acho muito importante para o trabalho em saúde mental, é a questão da flexibilidade. A gente não tem caixinha. E isso eu vou falar agora aqui para a enfermagem, não posso falar de outras áreas de atuação, mas nós trabalhamos no cotidiano com caixinhas, com protocolos, com metas. E aí, chega na saúde mental, a gente tenta desconstruir, e é complicado. Por quê? As OS, Organizações Sociais, elas têm metas, né? E se o profissional ele não cumpre aquelas metas, ele leva advertências até a demissão. E aí isso é muito complicado, porque tem 1 hora para atender 5 pessoas, 1 hora para atender 7 pessoas. Ah, porque eu não atendi? Não, porque essa pessoa hoje estava com uma necessidade muito grande de uma escuta bastante cuidadosa, eu senti que ela estava a ponto de fazer uma autoagressão severa. Muita gente, a grande maioria não quer ouvir isso. Então, Edna, essa é uma questão que, para mim, sempre foi uma pergunta que eu nunca consegui encontrar uma resposta. Como é que faz para trabalhar na saúde mental com metas? Você já conseguiu encontrar uma resposta para isso? Não, no CAPES, isso não acontece, né? Mas Não, tem casos que acontece sim. É. É. Tem casos que acontece sim. Tem E como casos é que é? Você tem que ter tantos altas de um. Como é essa meta? é muito variado, mas assim, tem casos que o profissional, todo dia, na hora de ir embora, tem que preencher um relatório das atividades desenvolvidas durante o dia. Sim, isso sim. Essas atividades têm como se fosse uma pontuação. Produtividade. Isso. Então, casa com a meta. Você tem que cumprir tantos pontos. E aí, dependendo, se você atende uma urgência, são tantos pontos. Se você atende alguém em crise, são outros pontos. E por aí vai. Agora, na atenção primária, isso acontece muito, né? Eu já vi muito profissional defendendo as metas na saúde mental. Como é que faz, Ed? Você tem ideia? Não consigo me imaginar trabalhando com alguém e olhando o relógio.
consegue. Essa é uma das minhas dificuldades de atender em consultório. Mas nos primórdios da psicanálise eram 50 minutos e ponto. Não, até hoje. O plano de saúde são 20 minutos. Consulta terapêutica no plano de saúde são 20 minutos. E aí está todo mundo estudando Lacan, para poder encontrar a justificativa de ter 20 minutos só de consulta. Entendeu? Eu fico pensando nisso. Como é que faz para ter meta no trabalho de saúde mental? A minha experiência está na questão de você preencher aquela folha de produtividade, né? Então, fez acolhimento, fez atendimento à crise, fez administração de medicação, etc, etc. Tem já padronizado, né? Acho que é pela Secretaria, né, Municipal, né, de Saúde. Você acha? Olha, eu conheço, até já convidei ele algumas vezes para vir aqui, e ele sempre se compromete, nunca consegue. O supervisor de saúde mental da prefeitura, que, aliás, ele está há mais de 20 anos nesse cargo, né? Já conseguiu passar o Hugo não é a favor de meta, não. Ele diz que isso não é a questão dele. É Viva Rio. Viva Rio agora está dividido, né? Uma parte do Rio é atendido pela Viva Rio e a outra parte por uma outra ONG que eu nunca guardo o nome. E voltando à composição, né, da equipe, Vamos lá. Então, nessa composição da equipe, obviamente, a gente tem funções. Né? A legislação, né, exige, né? Não, esquece a legislação. A gente aqui não está falando de legislação. A gente está falando aqui da formação no sentido genérico. Né? Então, você tem o cozinheiro, tem o faxineiro, tem o guarda, né? A recepção. Como é que faz para pegar uma pessoa que trabalha numa empresa de segurança e que vem trabalhar num CAPS? Como é que faz? Ou então, em alguns CAPs aqui do Rio de Janeiro, quem faz toda essa parte de segurança são milicianos, né? Estão indicados pela própria milícia. Sim, é sério isso, você sabe. E aí, como é que faz para casar uma coisa com a outra? Então, eu acho que a participação dessas pessoas na reunião de equipe, na qual são discutidos, além de uma parte gerencial, administrativa, etc., são discutidos as situações clínicas dos usuários. Então, eu acho super importante, né? Porque, como a gente falou há alguns dias atrás, muitas vezes são essas pessoas as primeiras que vão ter contato, né, com esse sujeito. Então, elas são super importantes. A moça que serve as comidas, a gente tem, né, usuários que não querem se alimentar, né? Estão muito deprimidos, têm vontade de viver, etc. Então, como é importante essa pessoa que serve a comida ter uma boa abordagem, né,
a esses usuários. Por outro lado, a própria colocação de limite, né? Quando um quer passar à frente do outro, etc., e quer brigar e não sei o quê, e ela ter condição de manejar, né, essa fila, entre aspas. Sempre com alguém da equipe, né, nesse espaço. Né? E aí, se ela não consegue dar esse contorno, aí o profissional formado, né, médico, enfermeiro, técnico, será, entra para dar um suporte. Né? Acho muito importante também eu queria lembrar os cuidadores lá oh, meu Deus, o nome dele, semana passada, né, falamos, parceiros do cuidado, Eduardo Mourão Vasconcelos. Aham. A pessoa também participa das reuniões de equipe e a carga horária delas, uma parte também fica no CAPES. Né? Eu acho que isso vai formando. Né? E aí vamos lá para educador físico, alguém ligado à cultura, que também é super importante. Né? Quem mais pode falar? Aí eu acho que vai demandar muito do território que a pessoa está. Então, se é um território, o nosso lá, né, que tem o Salgueiro, né? Então, a questão do samba, Vila Isabel, né? Então, vamos lá, vamos fazer um samba, vamos... Então, se tem alguém que saiba tocar algum instrumento, vamos lá, né? Vamos fazer parte da equipe, futebol a mesma coisa, e aí vai. Né? Eu acho que essas atividades também têm que partir do desejo do usuário, né? E não da gente. Então, se eles gostam muito de futebol, então vamos ver lá se na Mangueira, ou então no próprio campus da UERJ, a gente consegue isso. Não adianta a gente ter esse desejo se não for interessante para eles. Né? E acho também assim, muito importante que a gente vá avaliando. Eu acho que a avaliação, a gente faz muito pouca avaliação. Né? De parar. Olha, hoje não vai ter essa atividade, nossa atividade vai ser de avaliar o que a gente tem feito. Né? Porque entra oficineiro, sai oficineiro, o outro vai, substitui o lugar do outro, que foi esse que entrou, não tem experiência em trabalhar com usuários, etc., e vai indo. Acho que a gente precisa parar para fazer algumas avaliações. Eu sinto muito falta disso. Nossa também, da equipe também. Sim. Você estava falando de novo, eu me lembrei de uma figura que era uma figura fantástica, que tinha lá no CAPS, Franco Basaglia. Ele não tinha, né? Era uma mãe de um paciente que, durante muito tempo, levava um filho para ser atendido lá. E ela era uma pessoa muito expressiva, muito alegre, foi criando relação com todo mundo dentro do CAPS. E o filho acabou morrendo atropelado, ali em frente ao pneu. Ai, meu Deus. Ele na saída ali da universidade. Né? E, só que ela ficou muito abatida, e aí o pessoal do CAPS começou a atender ela. E isso começou a atender ela começou a se manter no CAPS, mantendo aquelas relações, e passou a fazer parte do CAPS, propriamente dito, no sentido de
ela tinha relação com os usuários, familiares. Você sabe que trocou o diretor lá do Frank Rodaiga, e o novo diretor tinha ciúmes dela, porque ela tinha a capacidade de arregimentar as pessoas, de promover ações, de promover coisas, oficinas, que o diretor achou que ela intervinha demais no projeto terapêutico. É engraçado, porque em vez de incluir ela, né, então o cara queria excluir ela. Foi um absurdo. Bem, mas dentro disso a gente começa a formar a tal da equipe, né? E aí começa a perceber que essa equipe ela tem dois aspectos, né? Um aspecto que atenda às necessidades básicas daquele serviço a ser prestado, mas tem um aspecto que é fundamental no CAPS, que é a questão afetiva, né? Então, você não pode estar só pensando enquanto os profissionais de determinada especialidade deve ter para isso, ou para aquilo outro, mas sim na constituição das pessoas, na formação de uma equipe que tem um afeto, que amalgue aquela equipe, que une aquela equipe, que constitua a equipe de fato, para depois ela poder receber os seus usuários e receber todos os outros profissionais. Mas que essa equipe, muitas vezes, os profissionais que não são médicos, ou da área médica, propriamente dita, né? Como o porteiro, por exemplo, o porteiro ele é de uma importância fundamental, né? Porque o primeiro contato de alguém com CAPS é com o porteiro, né? Você tem um porteiro assustador, estúpido, etc., ele espanta todo mundo. Você tem um porteiro afetivo, brincalhão, ele traz as pessoas para o centro, né? Assim como recepcionista também. Né? Você tem umas recepcionistas que elas são fantásticas. Né? Tem umas pessoas que têm uma paciência, que têm uma forma de conduzir as situações de crise que eu fico admirado, sinceramente. Eu muitas vezes não tenho paciência nenhuma e a pessoa está lá, história, escutando um monte de absurdo. Tá ela lá. Bem, mas aí, dentro disso, a questão da comida, que tem um papel fundamental nisso, né? Porque a alimentação ela não é só a alimentação orgânica, aquela pessoa ali está falando de afeto também, principalmente para alguém, usuário de saúde mental, para ele é fundamental, né? A questão da alimentação, sob todos os aspectos, poder estar supridos desses aspectos para ele são tão importantes, né? Para todos nós, não é só para ele, para todos nós, né? Mas e aí a gente vai chegar na formação da equipe propriamente dita, que vai atuar na questão da saúde, no sentido de intervenção propriamente dita, né? Ou seja, pessoas que são qualificadas para aquilo, pessoas que são. E esquecendo essas normas que regem, né? Como você bem chama a atenção, a questão do território é fundamental em tudo isso, né? Você tem uma noção de que esse território qual é a demanda central do público, a demanda maior desse público, para você poder saber aonde você tem que estar mais atento, a tua equipe tem que estar mais preparada, mais pronta para assistir, né? Mas, dentro disso, tem toda essa, como é que eu vou dizer, esses diferentes aspectos do humano que solicitam atenção, né? Solicitam que sejam acolhidos. Tem um aspecto cognitivo, tem um aspecto físico, tem um aspecto da assistência social, né? Tem um aspecto do lúdico. E aí você vai construindo essa equipe de tal maneira que você possa atender esse ser humano, né? Mais ou menos assim?
Sim. E aí, assim, lembrando que a gente deve usar o que o território oferece e para que os nossos usuários frequentem esses espaços. Que a gente faça a questão da ressocialização. Então, vamos dar o exemplo, né? Nossos 3 usuários querem aprender a mexer no computador. Então, em vez de a gente chamar um professor para ensinar no CAPS, o ideal é que a gente vá ao território, veja quais são, qual é a disponibilidade do território no sentido de ensinar a esses usuários, né? E que a gente percebe que isso tem assim, uma capilaridade muito grande, porque desconstrói um pouco, né, daquele bicho-papão do louco e da loucura. Vou dar um exemplo, eu já falei aqui, né, lá no CAPS lá de Caxias, com a questão da Grande Rio. Né? É a Grande Rio, né? Eles, na Grande Rio, já separavam algumas vagas todos os anos para que alguns usuários fossem perto do carnaval colaborar com a confecção das fantasias. Então, e aí a gente já cansa de ouvir isso, nossa, como é que ele trabalha bem, como ela trabalha bem, como ela costura bem, etc, etc. Isso aí, essa surpresa, né, que até hoje ainda tem muito, né? Então, esse movimento a gente aprendeu a fazer com o tempo, que a gente achava melhor trazer para cá. De um tempo para cá, a gente está usando muito mais o território. A questão da rede, né? Que há tantos anos ela é falada. Né? Quem faz parte da rede? Eu falei, todo mundo, né? Todo mundo, menos comunidade terapêutica e hospício, né? E que quiseram botar na rede, né? Botaram, né? Muito já saiu. Mas o que eu ainda vejo assim, com mais dificuldade nesse ponto, está falando do CAPES, etc., mas é só para lembrar que a importância dessa formação também dos profissionais que vão trabalhar em hospital geral ou em hospitais gerais, que ficam nas unidades que atendem pacientes em crise. A grande maioria é muito despreparada. Às vezes funciona até como uma punição trabalhar na unidade de psiquiatria dentro do hospital geral. Isso aí eu acho que, junto com os manicômios judiciários, né, eu acho que a gente está andando ainda em passo muito lento. Porque aí é tal de amarrar, como é que é? Amarrar, sedar, eles têm até umas siglazinhas que eles já usam quando chegam nos hospitais. E isso aí, nós, infelizmente, né, precisa de uma educação permanente mais intensiva, sabia? Essa é uma questão muito séria, né? Porque, assim, como é que faz a habilitação de profissional de saúde mental? Né? Porque, assim, você está muito bem hoje, mas ninguém sabe como você vai estar daqui a 5 anos.
se você continua com possibilidade, com estrutura emocional e etc., para desenvolver esse trabalho, né? E aí, com caráter, com ética, né? Desenvolva esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você não tem mais nenhum processo de avaliação. Você tem um processo de avaliação quando se forma na faculdade e acabou. Você está, teoricamente, habilitado para o resto da vida. Você não acha que deveria haver algum processo? Eu não acho que seja de averiguação ou qualquer, mas de repensar. Né? De tanto tempo a pessoa tem que fazer algum curso, tem que fazer alguma atualização. Você está falando isso, eu estou pensando no público e no privado, né? Sim, Infelizmente, o público quase nós temos que enterrar já, né? Que já estão enterrados, aliás, né? Infelizmente, a OS, né? Ela parece que tem uma avaliação, né? Mas troca de OS de 2 em 2 anos. Não é isso. Olha que eu estou sugerindo. Não é isso. Eu estou falando é da pessoa, mesmo que atende, tem o seu consultório. Eu conheço algumas pessoas, já tem muita supervisão para profissionais que atendem em consultório, que não tinham a menor capacidade de estar trabalhando. Então, eram pessoas que tinham saído da faculdade e nunca mais tinham lido um livro, não tinham feito mais nada. Simplesmente ligado ao automático e estava naquele processo. Eu conheço uma pessoa que ela faz terapia com a mesma terapeuta há mais de 30 anos. Você imagina isso? Complicado. Mas, por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado para também não cair na meta, né? Fez curso, ganha 5 pontos. Não fez curso, não ganha 5 pontos. Não, com certeza, não é essa a questão. É a questão de, assim, de poder, de alguma maneira, eu não sei como fazer. Entendeu? Mas o que eu digo é que, para toda profissão que atende público, né? Você está lidando com o público diretamente, professor, profissional da área de saúde, policial e etc., deveria fazer processos, né, frequentes. Será que o Alexandre e a Adriana não querem falar nada, não? Né? Alexandre, Adriana. Adriana? Acho que não. E o Alexandre? Alexandre? Não. Bem, então vamos lá. Dentro disso, e meio que concluindo o nosso papo de hoje, que foi um verdadeiro papo, eu com ele. Sim, Adriana. Está só ouvindo. Está certo. O que nós chegamos à conclusão é que a gente podia pensar, né, na questão da saúde mental como um rio, né? Ele precisa de margens, mas que não sejam margens fixas ou rígidas, de tal maneira que possa conduzir todo o processo para a chegada até uma foz, né? Mas que a gente possa ir avaliando as situações, possa ir vivenciando as situações de tal maneira
que possa ir criando espaços e abrindo espaços internos e externos, de tal maneira que se possa efetivar todo esse processo. Eu acho que você ficar atento aos eventos sentinela, né? Aumento do número de incidência de reinternações, né? Eu acho que nós precisamos ficar atentos quando acontece isso. A questão da violência também, né? Das brigas, etc., dentro do CAPS, eu acho que é um outro ponto que a gente tem que ficar atento. O índice elevado de faltas, né? Tanto dos profissionais quanto dos usuários, né? Uhum. Porque o profissional também pode estar desenvolvendo burnout, né? Acho que tem alguns eventos sentinelas ligados ao próprio corpo, né? Então, injeções, né? Aplicadas de uma maneira inadequada, sem técnica, etc. Não cabe ao CAPES, mas, Adriana, os profissionais estão muito adoecidos, né? Então, justamente é isso que era o último slide antes dessa discussão do Reich e do Freud. Eu tinha feito uma eu tinha colocado alguns pontos para a gente pensar essa incidência enorme de adoecimento, de sofrimento psíquico, né, que nós tivemos, principalmente da pandemia, né? Então, essa ampliação da demanda do cuidado de saúde mental. E aí, a questão da digitalização da vida, né? Um outro ponto que a gente precisa ficar bastante atento, porque está promovendo muitos atritos familiares, desestruturação familiar, etc., que são as BETs, né? Eu acho que a Política Nacional de Saúde Mental já está atenta para isso, né? Os coordenadores já estão preocupados, pensando como que vai trabalhar com essa questão, é uma questão séria, né? A gente vive uma sociedade também do cansaço, como diz o autor, né? Jin Jin, sei lá como é que ele chama, e aí o que a gente vê é a estatística, né? 1 a cada 4 brasileiros sofrem de burnout. Então, estamos muito adoecidos. E interessante que a iniciativa privada, né, ela está tão preocupada com isso que tem uma norma reguladora número 1 que fala sobre a obrigatoriedade nos RHs de ter um psicólogo. Então, a partir de maio do ano que vem, março, maio do ano que vem, vai ser obrigado a ter um psicólogo nos RHs, de tanto burnout, de tanto sofrimento psíquico que os trabalhadores estão desenvolvendo, né? E outro dia eu conheci esse termo, fadiga de informações. Paulo disse que já conhecia há mais tempo, né? Eu fui conhecer há 2 meses atrás, que é essa quantidade de informações que nós somos bombardeados diariamente. E com isso faz com que a gente não consiga, né,
É todo um conjunto em carga horária, salário, etc. Essa questão da fadiga das informações, eu acho que, de alguma maneira, resume tudo que a gente estava falando, né? Porque a digitalização da vida não é mais do que essa possibilidade que nós temos de produzir informações essas que estão rapidamente difundidas na internet. Por outro lado, a epidemia das bets também surge exatamente disso, né? Acaba sendo uma informação a mais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que hoje, para nós, que já estamos de alguma maneira estruturados enquanto seres humanos, né, está quase impossível lidar com isso. Imagina para quem está tentando chegar na sociedade, tendo que responder a esse nível de exigência absurdo, né? Ou seja, que entenda que tem que saber de tudo quanto é assunto que ele vê na internet, de tudo quanto é coisa que ele vê na internet. Assim, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês estão acompanhando, mas surge cada vez com mais força uma teoria que começa a se transformar, a ter uma consistência, que o aquecimento global não tem nada a ver com a questão do gás carbônico, ou seja, não tem nada a ver com a indústria automobilística, principalmente com a indústria do petróleo. E nós fomos levados a acreditar nisso por uma questão de interesses econômicos outros. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é como é que essa construção da informação e construção da verdade hoje é tão maleável que fica impossível a gente saber e criar referências efetivas para a vida, né? E aí vem a questão do burnout, vem a questão de tudo que a gente está vivendo, a sociedade está vivendo, que é uma crise de valores, uma crise de tudo que leva a uma crise de saúde mental. E a gente tem uma... Aí já começa. Eu falei semana passada que está havendo a pesquisa nacional, né, sobre os professores, tá? Um perfil dos professores de saúde mental no Brasil inteiro. As escolas se transformaram hoje em centros profundos de pessoas que desequilibram de saúde mental, desde alunos a professores, né? Por motivos próximos à exigência que é dada ao professor. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Adriana, Alexandre? Então, eu proponho que hoje a gente fique por aqui. E semana que vem a gente fecha esse ciclo. Com o Paulo, falando sobre Freud e Reich. Isso. Sobre a questão da construção do projeto terapêutico, a partir daí, pensador que vai nos conduzir. Fechado, então? Fechado. Bem, até lá. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal. Boa noite.